Dale, meus brothers, como sempre, direto e reto, e vamos para mais uma. Eu sou o Maurício Guartelar e no vídeo de hoje, cara, a gente vai falar do seguinte tema: o que são modos de medição da câmera? Guia de fotometria para iniciantes. Agora, se você não é iniciante, se você já é pro, meu irmão, fica também nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Eu vou dividir esse vídeo para ele ficar um pouquinho mais sistemático e mais dinâmico para vocês, e também um pouco mais fácil de ser consumido, né? De uma forma um pouco mais didática, e dividir ele em 7 pontos aqui, vão ser 7 dicas para vocês, para facilitar a compreensão. Então assim, ó, primeira coisa, você sabia que sua câmera não enxerga como você? E que se você não entende como ela mede a luz, você vai errar, ela vai errar e você também. Então não tem erro. Já estou com o meu roteiro aqui em mãos para a gente de fato destrinchar esse assunto de forma muito simples, prática e direta, os 3 principais modos de medição que a tua câmera tem. Vou te ensinar a usar cada um deles, ó, tô com a minha aqui do lado, então eu recomendo que você pegue sua câmera nesse momento, tá? Deixe tua câmera na mão aí, ou se você não tem tua câmera, teu celular, para que você possa entender na prática, através dessas 7 dicas, como que eles vão destravar a sua fotometria de uma vez por todas. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque as melhores dicas eu sempre deixo para o final. Então, a dica número 6 e 7, elas têm 2 erros que são, assim, brutais, mas que muito fotógrafo, até mesmo fotógrafo profissional, acaba cometendo sem perceber. Então, fica até o final, que o ouro tá lá no fim. Vamos para a dica número 1, como sempre, direto e reto. Entenda o que é fotometria de verdade, brother. Então, assim, ó, a fotometria é o cérebro da sua câmera para interpretar a luz. Ela tenta transformar qualquer cena na média de cinza 18%. Isso é um padrão, cara, é uma calibragem mundial desde a fotografia analógica. Então, esse é o primeiro ponto, cara. Se a fotometria, desculpe, ela é o cérebro da sua câmera para ela interpretar a luz, o teu cérebro já vem viciadinho. Porque o parâmetro que ele usa é um parâmetro de cinza 18%. Você vai entender isso na sequência que eu vou decorrer agora. Ou seja, a câmera ela não sabe se você está na neve, se você está na praia, se você está no deserto ou se você está dentro de uma sala totalmente preta. Ela sempre vai tentar equilibrar tudo numa média, nessa média de cinza 18%. E isso nem sempre funciona. Então eu vou dar para você um exemplo, tá? Vamos lá, vamos para o exemplo prático. Quando você está fotografando na neve, né, tudo é branco. Se você fotometrar e deixar o teu fotômetro zerado, medindo na neve, a neve não vai ficar branca de verdade, ela vai ficar mais acinzentada. Pensa se você está fotografando no breu, por exemplo, tá? Tem um breu total, uma sala muito escura, que está totalmente pintada de preta. Se você medir no preto e você zerar o teu fotômetro, essas fotos elas vão ficar claras demais. Então, isso é um erro muito comum. Vou trazer isso para um outro exemplo prático. Imagina que você está fotografando e medindo a luz numa noiva que está totalmente vestida de branco. O vestido dela não vai ficar branco se você deixar o fotômetro zerado. Ele vai ficar meio acinzentado. Já se você pegar um noivo que está totalmente com um terno escuro, pretão, um terno preto, e você medir a luz no terno do noivo, existe uma tendência de, se você zerar o fotômetro, né? Então, ou seja, não zere o fotômetro, porque ele sempre vai jogar para o cinza 18% como média. Se você medir no terno desse noivo, a tendência é que essa foto fique clara, que o preto não fique preto, mas fique também meio cinza. Então, isso é um erro muito comum. Dica número 2, modos de medição. Agora vamos falar de fato do modo de medição. Primeiro eu trouxe para você entender de fato o que é fotometria e qual que é esse comparativo que a fotometria utiliza de cinza 18%. Porque, não sei se você está ligado, mas a fotografia ela converge em cores na pós. É um código binário, né? É o RGB, mas a fotografia de fato vê em tons de cinza. Seguindo, dica número 2, modo de medição matricial avaliativa. O que é? Ela mede a luz da cena inteira dividindo em zonas. A câmera analisa tudo, centro, bordas, tons claros e tons escuros. Então vamos lá. Pega essa minha imagem de referência, ó. Esse modo de medição matricial é o meu quadro inteiro, ó, tá vendo? Ó? Ela está medindo o quadro inteiro aqui, ó. Ela está medindo lá atrás onde tem luz, onde está escuro, onde não está, e ela faz uma média disso. Então, quando que você vai usar esse modo de medição matricial? Lembra que eu falei que você nessa aula você precisa estar com a tua câmera aí do lado? Porque entra aí, ó, no modo de medição da tua câmera e procura o modo de medição matricial. Quando que você vai utilizar ele? Em ambientes equilibrados,
paisagens, ensaios ao ar livre, viagens, vlog, fotografia urbana. Por quê? Ó, atenção, ele prioriza o centro, mas tenta balancear tudo. É ótimo, esse modo de medição é ótimo para quem está começando, mas ele pode falhar principalmente se tiver muito contraluz envolvido. Então, um pôr do sol e você quer fotografar um casal, se tiver muito contraluz envolvido, por exemplo, show, cara, tá lá o artista no meio, tem muita luz refletindo, luz vai, luz volta, esse modo de medição pode te deixar na mão. Dica número 3, modo ponderado ao centro. Então, se o matricial ele mede o meu quadro como um todo, o modo ponderado ao centro é como se tivesse um círculo aqui, ó, tá vendo? E ele está medindo a luz somente nesse ponto do meu quadro. Se eu mudo a câmera de posição, obviamente vai mudar o que ele está medindo de luz. Então vamos lá. O modo de medição centro ponderado, o que que é? Ele dá mais peso ao que está no centro da cena. Mas mesmo assim, ele ainda lê o restante da imagem, mas ele dá ênfase. ênfase ao quê? Ao que está no centro da tua cena. Quando que você vai usar esse modo? Você vai usar ele para retratos, para objetos centralizados, para vídeos de pessoas, onde você quer que a pessoa esteja exposta, aparente de forma adequada. Mas atenção, se o assunto está no meio, acerta bonito. Agora, se o teu assunto principal está fora do centro, ou ainda se tem um contraluz, de novo, ele começa a errar. Então, se o teu assunto está aqui no canto da tua imagem, ele vai medir a luz aqui no centro. Então, tem uma grande chance de errar a exposição se o teu assunto estiver nos cantos das imagens, assim, por exemplo. Então, o que é o lance? Quando que você vai usar novamente esse modo de medição, que é o ponderado ao centro? Retratos, objetos centralizados ou ainda vídeo de pessoas, que você está com a pessoa centralizada. Fez sentido até agora? Vamos para a dica número 4. E essa é talvez a dica de ouro. E é o modo de medição que o fotógrafo pro, ao meu ver, deve usar. Porque é um modo de medição que dá mais precisão, de fato, ao fotômetro e à exposição que você quer de forma adequada. Modo de medição pontual. O que que é? Ele mede só uma microzona. Geralmente 3% apenas da tela. Ou seja, é um pontinho, tá vendo? É um pontinho aqui, ó. Ele mede apenas 3% da tela. Normalmente onde está o teu ponto de foco. Quando que você vai usar? Em contraluz, em cenas extremas, no palco. Vou trazer um exemplo, cara. Você está fotografando teatro, uma dança de teatro lá, de balé. E o cenário é totalmente escuro. Existem várias outras luzes lá, ó, mudando a todo momento. E você quer uma exposição adequada em quem? No artista, no bailarino. Então, esse modo de medição é essencial para isso. Fotos artísticas, shows, pôr do sol, retrato com luz artificial. E esse modo de medição pontual, como eu falei, ele mede apenas 3% da tua cena. Ou seja, o matricial mede tudo e faz uma média. O central ponderado mede tudo, mas vai dar ênfase ao centro. E o pontual é um pontinho, ó. Ele vai medir exatamente. Ou seja, se estivesse medindo na minha testa, daria uma exposição. Se estivesse medindo aqui no preto da minha blusa, daria uma medição. Se eu apontasse para o amarelo aqui da minha blusa, uma outra medição. Se eu apontasse para esse verde aqui, ó, do meu estúdio, outra medição. Então, bora lá. Entendeu até agora? Fez sentido para você ou não? Isso é importantíssimo. Comenta aqui embaixo se ainda ficou alguma dúvida. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Agora é o seguinte, meu brother. Se você está nesse vídeo porque você de fato busca evoluir, quer aprender fotografia, então se liga. Se você quiser aprender fotografia do básico até o profissional, entender de luz, de técnica, de câmera, de composição, de negócio, de prospecção de clientes, eu tenho um curso completaço para ti que vai do básico até o profissional. O link desse curso está aqui na descrição. Não deixe de conferir a proposta. É um valor muito acessível pelo que eu entrego, pelo valor que de fato esse curso tem. Peguei meus 12 anos aí de fotografia, de experiência, 4 anos dando aula em faculdade para fotografia e para audiovisual, para fazer um curso, como sempre, direto e reto, como sempre é meu conteúdo. Mas aqui eu não consigo me aprofundar tanto, meu irmão. Aqui a gente geralmente tem que fazer vídeos mais curtos, né? Embora a gente dê o nosso máximo, lá no curso, de fato, a gente consegue ir lá no deep, mano, ir lá fundo, para poder entregar um conteúdo valioso para vocês. Então não deixe de conferir a proposta. Ainda, meu brother, se você já manja de fotografia, mas não está conseguindo ter um resultado legal na tua edição, talvez, cara, não é que você não sabe fotografar, você só não sabe editar direito ou ainda utilizar a ferramenta do Lightroom, que é super potente. E para isso, eu tenho um curso também para te ensinar, que é o Edição com Alma e com Propósito. Então, sem mais jabá, não deixe de conferir, o link tá aqui embaixo, como eu falei, mas vamos direto para o que interessa. Vamos para a nossa dica número 5. Quando a câmera erra na fotometria. Cenários extremos são inimigos do modo automático. Um fundo muito claro,
um fundo muito escuro, contraluz, neve, mar, palco, uma luz muito dura. Então, assim, ó, é aqui que a galera mais quebra a cara, porque geralmente tende a deixar tudo no modo automático e aí que começa a dar problema. Então, o que que é a solução? Você tem que aprender a ler o quê? Além do teu fotômetro, você tem que aprender a ler o teu histograma, você tem que ativar as zebras, você tem que usar o modo pontual na área correta da cena. Então vamos lá. Além do fotômetro, existe na tua câmera, porque cada vez as câmeras estão, até cheguei pertinho para você entender essa dica, ó. Cada vez as câmeras estão mais tecnológicas, e cada vez as câmeras entregam para nós mais ferramentas, mais soluções para que a gente possa fazer a fotografia certinho. Hoje é muito fácil fotografar, mano. Não é fácil não, na verdade. É complexo, mas você precisa dominar essa parte técnica. Quando você domina a parte técnica, e isso que eu digo que é a parte fácil, aí você vai entender que a fotografia é muito mais complexa do que apertar um botão. Mas vamos lá para o que interessa. Você tem que aprender a ler o histograma. O histograma é uma ferramenta fantástica, que inclusive está lá no Lightroom, no cantinho direito aqui da sua tela. O histograma diz quanto de claro, tons claros, tons escuros, tons de sombra, quanto preto, quanto branco tem na tua imagem. Então, além do fotômetro, você deve levar em consideração o teu fotômetro. Ainda, ativa aí na tua câmera a questão das zebras. As zebras, você pode definir se você quer ela 100%, 90%, 80%. Ou seja, onde estiver zebrado na sua imagem, pode significar que ainda tem informação lá, que a imagem não está estourada, ou ainda você pode definir que a zebra seja 110%, ou seja, onde tem zebra está estourado, já não existe mais informação. Então isso ajuda de forma muito consistente você a ter uma exposição adequada. E como eu falei, cara, quem é fotógrafo pro de verdade, claro, depende da situação, né? Em cada situação você vai utilizar um modo de medição diferente. Mas o modo pontual, medido na área correta, é o de fato que vai dar para você maior precisão de exposição. Então vou dar um exemplo, cara. Se eu tivesse com o modo pontual aqui nessa cena que eu estou aqui no meu estúdio, onde eu deveria medir? Na minha pele, para eu ter a exposição mais adequada do meu rosto. Se eu medisse no preto aqui da minha blusa, o que ia acontecer? Porque eu já sei que o cinza é 18%, lembra? Se eu medisse a luz aqui nessa parte cinza, com certeza a minha imagem, a minha exposição ia ficar muito clara. O meu fotômetro ia me enganar. Se eu medisse no amarelo, mesma coisa. Se eu medisse no verde, mesma coisa. Então, saber utilizar o modo pontual é fundamental, mas saber colocar ele, medir no modo exato, faz total diferença. Fechou, meus brothers? Então, dica número 5 foi isso. A câmera, como eu falei, em algumas situações, se você tiver com o modo errado, ela vai se perder e não vai te entregar a exposição adequada. Vamos para as dicas top. As dicas top. Lembra que eu falei para vocês que o melhor é deixar para o final? Dica número 6 e dica número 7. Se segura na cadeira que agora vem pancada. Dica número 6. O erro que quase todo mundo comete. Vamos lá. Erro clássico. Confiar cegamente no fotômetro e esquecer de compensar a exposição. Cara, isso é uma coisa que pouca gente fala. Além, obviamente, da minha câmera, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Vai lá, foco. Tá vendo, ó? Tem esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho é da compensação da exposição, velho. E, ó, ele vai de +3 até -3. Posso deixar ele em 0, como está aqui no caso, ó. Valeu, foco, a câmera procura foco no meu rosto, tá vendo? Aqui, ó. Mas esse que é o grande lance, cara, que muita gente ignora, que você tem que fazer a compensação da exposição. Então vamos lá. Confiar cegamente no fotômetro e esquecer de compensar a exposição. Por exemplo, num contraluz, você fotometra no rosto, certo? E você vai ajustar para +1 ou até para +2 de EV, para conseguir ter uma exposição adequada. Uma cena muito escura, você fotometra de fato no que importa e compensa se for necessário. Porque a câmera mede, mas quem decide é você e não ela. Então vamos lá. Essa dica é a dica de ouro, porque tem muita gente que ignora a compensação da exposição. Então, para que isso fique mais claro para você, eu preciso que você ligue a sua câmera, que você deixe o modo de medição pontual, que você pegue uma imagem, por exemplo, uma capinha de lente que é preta, escura, e você pegue uma folha branca. E eu quero que você faça esse teste, tá? Eu quero que você coloque lá o teu fotômetro numa folha totalmente branca, numa folha 4, e você zere o teu fotômetro. Faça essa foto, você vai notar que a foto vai ficar acinzentada. Agora eu quero que você faça isso, você bote lá o ponto de medição numa folha em branco e você faça a compensação da exposição
para -2 ou para +2. Com uma imagem escura, com uma superfície escura, totalmente preta, você vai fazer o contrário, você vai compensar para +1 ou para +2. Ou seja, você vai estar dizendo para o seu fotômetro que, opa, essa cena aí que você está me dizendo que é escura de verdade, com base no seu 18%, eu estou compensando ela para que de fato eu consiga ter a exposição adequada, para que de fato o meu fotômetro faça a leitura adequada para aquela cena. Fechou? Essa é a dica de ouro, brother. Então, assim, se liga nessa. Vamos para a nossa dica número 7. Fotometria não é uma regra. Fotometria, sabe o que é? É uma ferramenta. Então, assim, você não precisa da luz perfeita, cara. Você precisa de uma luz que conte uma história. Então, talvez faça sentido deixar aquela cena mais escura ou deixar aquele fundo mais escuro do que de fato é. Você pode escolher superexpor de propósito ou subexpor de propósito. E esse que é o lance. Você tem que entender como o fotômetro funciona. Você tem que entender como tua câmera mede para que você possa, de fato, ter o resultado adequado. Vou trazer um exemplo. Você vai estar fazendo uma fotografia de um casal num pôr do sol e tem uma super contraluz. Se você medir, tá, a luz na pessoa para que a pessoa fique aparente, o teu pôr do sol vai sumir, vai ficar totalmente estourado, não vai ter informação nenhuma. Mas você pode usar isso a teu favor, você pode fazer uma fotografia, por exemplo, de silhueta. Você vai medir lá no pôr do sol, vai medir a exposição para que o pôr do sol fique adequado, para que fique só a silhueta das pessoas na fotografia. Então, assim, quem entende de fotometria sai de fato do modo automático mental e vira um artista consciente. Quando você entende isso, você pode de fato subexpor com propósito ou subexpor com propósito, porque é você que vai estar tendo de fato o total controle da exposição da fotometria. E lembre-se, use o histograma a seu favor, use ainda as zebras a seu favor. Meus brothers, comenta aqui embaixo se você de fato sabe usar os modos de medição da sua câmera ou se você estava deixando tudo para que a tua câmera tomasse conta e fizesse tudo por você. Comenta aqui embaixo, por favor, cara. Vamos fazer um hashtag aqui. Comenta aqui embaixo. Luz é tudo, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Então lembre-se, se você chegou até aqui, você vai comentar aqui embaixo. Luz é tudo, meu brother. E se você curtiu esse comentário, por favor, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, as notificações. Cara, tem vídeo todo dia aqui, mano, para te ensinar a fotografar. Então, ainda, manda esse vídeo para aquele brother teu que não sabe nada de fotometria, que faz as fotos ficarem todas estouradas, tudo zoadas, as cores, nenhuma fica da hora. Eu sou Maurício Guartelar, mais um dia, mais um dólar e até a próxima. É nóis!